Joanico, tiro, golo, espetacular golo de Joanico, 2-1. Espetacular execução de Joanico, colocação, força impossível, a defesa de Silvino. Bom dia, Diogo. Sei que estás a ser entrevistado pelo Rui Abiar e o Sérgio, que é um blog que tem o meu nome. Se por acaso precisares de alguma coisa de mim, contem comigo. Um abraço a todos e viva o Bolonenses. O livro do Joanico, primeira edição de 2019, depois de uma ausência de 2 meses. Eu, Edgar Macedo, Rui Vasco Silva, Sérgio Camões e um convidaço, o Diogo Domingos, o sócio do Bolonenses que dispensa apresentações, jogador da equipa de handball e, muito importante, o primeiro convidado que se fez acompanhar Pastéis de Belém para a gravação deste programa, o qual logo muito agradecemos. Diogo Domingos, tu és um ouvinte do podcast, portanto já sabes como é que isto funciona, a tua memória Bolonenses, convido-te a deixar-se. Obrigado, antes de mais, pelo convite, estar aqui convosco. Como vocês sabem, eu sou relativamente novo, portanto as minhas memórias bolonenses são todas bastante recentes. Não estamos a chamar bem. Infelizmente não vou ser episódios que vocês passaram, como a final da Taça de Portugal e tudo mais, e outros bons momentos. Mas a minha memória bolonenses remete à época de 2000-2001, com o Marinho Pérez, numa das minhas equipas preferidas do Bolonenses. Lembro-me perfeitamente da equipa, desde o Marco Aurélio, ao Olito, ao Wilson, Filgueira, Neca, depois LL, para mim era... Hoje o Ronaldo, para mim naquela altura era o LL, Marcão, João Paulo Brito, etc. E tenho uma memória, eu até cheguei a perguntar ao meu pai se ele tinha alguma memória minha, mas não era assim nada por aí além, era chamar nomes aos árbitros. Ali pequenino, junto a um sócio, na altura tinha 80 anos, e eu devia ter uns meus 6 ou 7, portanto não é assim muito bonita, mas a minha memória é, nós temos um restaurante lá embaixo na Rua de Belém, eu agora também tenho um, e passava muito tempo lá, sempre no jardim, e de vez em quando apanhava nas folgas o Marco Aurélio com a filha, no parque. Então eu ia logo para cima do Marco Aurélio, falava como é que ele tinha defendido aquele penalti, qual é que era o próximo jogo, só estava preparado, fazia 31 mil questões, que hoje percebo, não é? Que já me aconteceu comigo, miúdos no handball a vir-me perguntar, e aquilo para mim era, sei lá, havia o Marco Aurélio, os olhos brilhavam, sempre foi uma jogo preferido, às vezes aí nos treinos jogamos futebol, e o pessoal estava, Marco Aurélio na baliza, bora, e eu já cá estou. O gajo sempre foi um ídolo, então, miúdos, não oportunidade de estar só com ele, não é? Que ele estava no momento privado com a filha, mas ele sempre espetacular, também percebeu, claro, percebia sempre, várias vezes que eu encontrei, 1000 estrelas. Essa é a minha memória. Sérgio, a tua memória? A minha memória, e desde já, bom dia, boa noite, boa tarde a quem nos estiver a ouvir, e só aqui um à parte, Diogo, é realmente um grande prazer ter-te aqui. Tu és o atleta representativo do Bolonenses, daquele sangue azul que é preciso e que espero que um dia, e que é um desejo que eu sei que é teu, nos leve a grandes vitórias. Tu és um atleta excepcional e espero que comandes o Bolonenses e tenhas essa oportunidade um dia de cumprir o teu sonho. Vai ser também um sonho de todos nós e é um prazer enorme ter-te aqui hoje. Os outros convidados, se quiserem ouvir isto também, tragam pastéis de Belém. É verdade. Sobre a minha memória bolonenses, é uma memória curta, porque foi há pouco tempo, mas é uma memória enorme. Tem a ver com o jogo do Estrela Amadora. Foi uma verdadeira invasão, no sentido da palavra. Foi uma chapada de luva branca ao futebol português. Foi uma grande manifestação, assim se pode dizer, do que é o verdadeiro futebol. O ir pelas ruas, o olhar para aquelas ruas, ainda me estou a recordar e arrepio, portanto foi emocionante ver que há as coisas hoje por todo o lado, ver que a fila não terminava, ver que do outro lado também muita gente a acompanhar, ver muitos bolonenses que não se viam há muitos anos, todos reunidos em conjunto. Foi de facto fantástico. É uma memória que vou guardar com certeza para o resto da minha vida. Poderia ter sido, e gostávamos que fosse um resultado diferente, mesmo na cara dos jogadores foi patente isso no final do jogo, mas ali o resultado pouco interessava.
Acho que o que interessou foi estarmos naquela união que é difícil de explicar por palavras. É algo que vou guardar, como disse, na memória por muito, muito, muito tempo, numa altura muito difícil, e acho que é importante por várias vezes nós dizermos presente, e acho que ali foi uma excelente oportunidade e como eu disse, foi fantástico. Passo a palavra Rui Vasco, a memória. A minha memória tem a ver com o falecimento relativamente recente do Alfredo Pinho, que foi capitão e campeão pelo nosso, foi capitão da nossa equipa de handball e campeão pelo Belenenses, creio que no último campeonato que vencemos, Campeonato Nacional da Primeira Divisão. É uma morte precoce, não é? Portanto, ainda não estava em idade de poder correr esse risco em condições normais, infelizmente a vida é assim. Mas o falecimento dele levou-me a recordar uma série de tardes que eu passei aqui no pavilhão Cássio Rosa com o meu avô, numa altura em que era relativamente comum o futebol e o handball terem horários consecutivos e, portanto, permitia que saíssemos do estádio e fôssemos diretos ao Cássio Rosa e fizéssemos uma tarde completa de desporto aqui no Restelo. Grandes alegrias que vivi quando ainda era muito miúdo, portanto, nessa altura. E de facto, através do nome dele, vieram à minha memória outros nomes. Eu não vou estar a dizer um a um, porque de facto corri o risco de esquecer alguém e nestas circunstâncias isso não é correto. Ele de facto fez parte de grandes equipas do Belenenses, numa altura em que o Belenenses era um clube também diferente do que é hoje, em que o handball era uma modalidade diferente também daquela que é hoje. Acho que isso é uma discussão que um dia podemos fazer, um programa especificamente sobre a questão das modalidades e as condições em que o Belenenses compete nas diferentes modalidades em absoluta desigualdade de apoios públicos, de patrocínios, de visibilidade mediática face a outros clubes diretamente rivais, nomeadamente o Benfica e o Sporting, mas outros também, que são especificamente clubes de modalidade e que têm crescido com uma grande força nos últimos anos. Mas pronto, esse é outro debate. A minha memória não é uma memória específica de um jogo nem de um acontecimento, é uma memória de uma geração de jogadores de handball que passaram pelo Belenenses e que prestigiaram imensamente o nome do Belenenses e que ficaram na memória de todos aqueles que tiveram a oportunidade de os ver em casa ou fora. E é também uma memória que me remete para a minha relação com o meu avô materno, que foi a pessoa que durante muitos anos me acompanhou sempre, ou que me trouxe pela mão aqui ao Restelo para ver futebol e para ver fundamentalmente handball, que era a modalidade também de que ele era verdadeiramente fã e era um verdadeiro apaixonado pelo handball do Belenenses. Bom, a minha memória, nós não combinamos as nossas memórias antecipadamente, por acaso vai calhar também um tributo, uma homenagem a uma pessoa. A minha memória diz respeito a um dia específico na minha relação com o clube, que é simultaneamente um dia que para mim é feliz, porque todos os dias em que eu tenho a oportunidade de alguma forma exprimir a minha militância associativa é um dia feliz. Por outro lado, foi o dia mais feliz da minha vida enquanto associado do Belenenses. 1 de março de 2014, na altura em 2014, o Belenenses não fervia assim tanto de opinião, massa crítica e de opinião como é hoje. Enfim, Facebook, etc., não é nada que se parecesse com isto, existia uma certa apatia. Não apenas eu, talvez, mas 9, 10, 11 pessoas, tentávamos um bocadinho manter vivo esse papel do associado enquanto, enfim, elemento preocupado com a vida do clube, e esse foi o primeiro ano da Code City no Belenenses, foi a época de 2013-2014, e já começavam a existir algumas coisas com as quais eu não concordava. Foi o primeiro caso de Miguel Rosa, foi, enfim, o Benfica jogou aqui no estádio do Restelo, já não me lembro porque casei que eles vieram jogar aqui, e na véspera do jogo o topo sul do estádio já tinha uma faixa do Benfica colocada, como se isto fosse a casa deles. O Belenenses tinha acabado de perder 7-1 em Braga, e em coincidência com isto, em simultâneo, eu ia muito à Trafaria, ia ao Café O Cortiço, que é do associado o Zeca, que tenho visto, felizmente com saúde, a ver os jogos do Belenenses aqui da Distrital atualmente, e ele tinha confessado em conversa que já tinha procurado junto de duas direções, incluindo aquela que estava na altura em funções,
transformar o seu café, em vez de ser o café ao cortiço, a Casa do Belenenses a Trafaria. Dizendo até que a Trafaria teve em tempos uma casa do Benfica que fechou ao fim de 6 meses porque ninguém ia lá, porque ali a maioria era belenenses. E eu pensei naquela altura, nunca tinha feito nada, enfim, em termos associativos de relevante, e pensei que esta é uma excelente ideia, que provavelmente não vai para a frente porque, enfim, falta só um empurrãozinho, então lembrei-me de organizar aquilo que eu batizei do Encontro de Ideias Belenenses, exatamente na Trafaria, convidando os sócios a darem também ideias que podiam ter, mas que tivesse como primeira ideia e como ponto de partida a transformação do café ao cortiço na Casa do Belenenses da Trafaria e aberto como núcleo, como é o Ajuda Belém, etc. Tornando a história mais curta, até porque não interessa recordar muito outros episódios, mas pronto, a ideia foi, o evento foi alvo de alguma descredibilização por parte de pessoas que colaboravam com aquela direção. Recebi até umas mensagens privadas em tom quase de ameaça, sugerindo quem é que estava por trás de mim naquela tele, que não tinha ninguém por trás de mim, era mesmo eu a fazer isso. Fiquei, bem, na altura percebi que aquilo estava a desmobilizar algumas pessoas, mas como eu já tinha iniciado contactos na Trafaria, e foi a pessoa na altura pediu-me sigilo da forma como é que eu arranjei aquilo, mas numa sala da própria Transteres, do Terminal Fluvial da Trafaria. Achei, uau, que sítio mais bonito para recebermos aqui um encontro de belenenses. Disse, não, isto vai mesmo acontecer. Marquei um dia, uma hora, e lá fomos. Não estavam lá muitos sócios, éramos 12, mas estavam entre os sócios militantes, além do André Lopes, que eu não conheci naquela altura, e ele ainda hoje mantém uma coerência fantástica naquilo que escrevia sobre o Belenenses, e ainda hoje continua a dar as suas opiniões no Facebook. Estava também o Pedro Lourenço, que é hoje diretor das Habilidades do Belenenses, e estava o Carlos Moutinho, que foi uma pessoa que eu conheci fora do Belenenses. Eu tive em tempos fui cofundador de um projeto ligado ao basquetebol, e ele na altura era diretor do basquetebol do Belenenses. Começámos a falar por causa disso, e depois quando ele soube que era do Belenenses começámos a falar, enfim, ainda mais sobre o Belenenses, e falámos com alguma regularidade. E agora passa-se à parte do dia mais triste da minha vida, porque foi nesse mesmo dia, portanto o evento foi às 10 da manhã, 10h30 da manhã, lá na Trafaria. Enfim, estivemos ali a falar, trocaram-se umas ideias, mas, enfim, decidi enviá-las todas mesmo para o lixo e esquecer um bocadinho o evento, porque nessa mesma tarde o futsal jogava aqui um jogo. Eu vim cá ver a primeira parte porque tinha um compromisso onde estar e tive que sair ao intervalo. Falei com ele ao intervalo porque eu jogava nos veteranos de basquetebol, nos veteranos do Belenenses, e tínhamos ficado sem treinador, e falei com ele e disse, epá, conhece aí alguém que nos possa dar alguma orientação durante os jogos? Ele disse, epá, não me lembro de ninguém, mas se eu me lembrar, eu ligo-te. Pronto, não tive a oportunidade porque foi nessa tarde mesmo que ele faleceu a ver o jogo de futsal, e acho que esta memória é também uma homenagem ao Carlos Moutinho e aos Carlos Moutinhos que existem no Belenenses, porque ele era um dirigente, passou por várias secções no Belenenses, mas era também um dirigente muito interventivo e que era muito militante na sua forma de viver o clube. Eu lembro que ele foi dos poucos associados que publicamente contestou o fim do basquetebol na altura em que acabou. Lembro de eu até ter dito num jornal que ia entregar o cartão de sócio e que deixaria de ser sócio. São aquele tipo de coisas que só diz quem é realmente um grande sócio do Belenenses e quem defende o seu clube, e são aquelas manifestações que vêm do coração na boca, que é um sócio que faz falta, e fica a minha, e sei que é a nossa, homenagem ao Carlos Moutinho como memória. Bom, passando então aos temas desta nossa edição, que já vai com 2 meses de atraso, temos muito que falar, decidimos condensar isto na primeira volta do futebol do Belenenses. Diogo Minho, tu tens sido uma presença muito assídua nos jogos. O que é que tens a dizer esta primeira volta? A chuva e ao sol. De todo lado, é verdade. O que é que eu tenho a dizer? Acho que eles estão a se portar lindamente. Acho que está a ser uma boa primeira volta. Tirando, pronto, a gente agora olha para um empate no Estrela, um resultado quase negativo, mas como o Edgar já falou muito bem, aquela memória, eu saí do jogo e achei que tínhamos ganho uns 15-0. Para mim foi a maior vitória dos últimos tempos com a vida Belenenses, e se me perguntassem o resultado, eu achava que tinha ganho, mas eu não sabia dizer por quantos. Porque foi uma emoção ver como aquilo estava, mas o Edgar já falou disso. Entretanto, já vi vários jogos, sim, já estamos a jogar bem, temos uma boa equipa, somos claramente favoritos em todos os campos. Já podíamos ter tido um deslize ao outro, mas graças a Deus tudo deu uma volta do avesso e ganhámos os jogos. E acho que continuar com os objetivos que estão definidos, acho que a equipa vai muito bem.
mesmo com algumas lesões e alguns castigos e alguns azares dentro de alguns campos, acho que estamos a caminhar rumo ao nosso lugar. Sério? Sobre a primeira volta, hoje vamos nos situar em termos de tempo. Hoje estamos a poucas horas do jogo portanto, para a taça que nos vai dar acesso à Taça de Portugal para o ano. Portanto, é um jogo importante, porque é um dos objetivos da época. Sobre a primeira volta, acho que é uma primeira volta muito bem conseguida, como eu disse já há uns episódios atrás. A minha exigência era vitória em todos os jogos. Eu estive no jogo de Estrela Amadora e vi que era muito difícil vencer um jogo daqueles, para já, porque jogámos certamente o pior campo de todos. Porque aquilo não é relva, aquilo não é sintético, aquilo eram uns buracos com uma coisa verde lá em cima. E onde, com milhares de pessoas em volta, é complicado, às vezes, pôr em prática, já com dificuldades acrescidas, todo o futebol que esta equipa já pôs em prática. E como é lógico, temos portanto, uma superioridade muito grande face aos nossos adversários. Agora, acho que nos últimos tempos, é a minha opinião, acho que nos últimos jogos temos jogado um bocadinho, isto é, já entrar com algumas, com uma sensação de superioridade que não deve ser feita antes de entrar em campo, mas dentro de campo é que deve ser demonstrado. Eu acho que tem havido jogos que começa-se a denotar, e é isso que eu espero que seja eliminado rapidamente, que a equipa volte a jogar com humildade, volte a jogar, e acho que joga, mas volte a ter mais humildade, volte a praticar o futebol que praticou. Acho que para o próximo ano, e aqui antevendo já o próximo ano, é necessário fazer ali uns ajustes, ao nível da defesa também, verificar ali alguns pontos, mas em termos de atitude, eu não posso dizer mais nada. Portanto, acho que a equipa teve excelente. Eu não posso dizer uma equipa jovem, uma equipa que tem estado junto dos sócios, tem demonstrado o que é uma equipa em cumplicidade com a massa associativa, que era isto que não existia anteriormente. E aqui temos visto uma face completamente diferente, e acho que tem sido bem conseguido. Portanto, é a minha opinião sobre a primeira volta. Rui. Eu vi praticamente todos os jogos da primeira volta. Acho que não vi o jogo com o Olivais e com o Amavita, e houve aqui um jogo em casa, já não me recordo contra quem. De resto, vi todos os jogos, quer de preparação antes do início do campeonato, quer os jogos da taça. E, quer dizer, esta primeira volta vem ilustrar na prática aquilo que já era uma suposição teórica antes do início do campeonato. Era que nós estaríamos efetivamente num campeonato que de facto não corresponde ao valor dos nossos jogadores individualmente considerados e da nossa equipa coletivamente considerada. Nós entramos muito bem no campeonato com jogos com goleadas muito expressivas. Acho que isso também teve a ver com algum... as outras equipas vinham jogar aqui ao Restelo muito descuidadas, peito muito feito, sem saber muito bem o que iam encontrar pela frente, e quando davam por ela já tinham um saco cheio, não é? E a partir de determinado momento no campeonato começámos a encontrar a atitude absolutamente inversa. Equipas muito fechadas, sobretudo em casa, nos seus campos. Temos encontrado também campos extraordinariamente difíceis. Por exemplo, o Sérgio falou naquele campo do Estrela, que aquilo realmente não é sintético, não é pelado, não é relevado. É o campo do Estrela, é uma coisa que não existe em mais lado nenhum, suponho eu, em competições deste estilo. Mas eu dava também o exemplo do campo do nosso último adversário, dos Salesianos. De facto era um campo que não permitia jogar a bola. Entre a linha, a linha lateral limite da grande área e a linha lateral do campo eram 2 metros. Portanto, qualquer falta na zona defensiva é penalti. E aliás sofremos um penalti, que por acaso não foi concretizado pelos Salesianos, mas sofremos um penalti. E na minha perspectiva, porque os jogadores não estavam a conseguir situar-se no terreno de jogo, não estavam a conseguir posicionar-se sem perceber que a área já estava ali, não é? Por si estavam pessoas a mais dentro de campo. Exatamente, pessoas a mais dentro de campo. Ou seja, nós estamos a enfrentar aqui uma série de problemas. Um tem a ver com as condições que vamos encontrando nos diferentes campos, mas isso é igual para todas as equipas, naturalmente.
Outro é uma atitude cada vez mais defensiva. Portanto, as equipas que vêm jogar connosco não vêm jogar para ganhar, vêm jogar para não perder e, portanto, fazem tudo aquilo que podem. E eu não critico a atitude, porque realmente também são equipas que têm outros meios e outras condições que não são as nossas. E, portanto, exige-se mais à nossa equipa. Mas, de facto, em termos de atitude e em termos de empenho, de compromisso com o clube, de ligação à massa associativa, não há rigorosamente nada a apontar aos nossos jogadores. Temos sido um bocado fustigados pelas lesões. Há 2 ou 3 jogadores que eu acho que poderiam fazer uma grande diferença na nossa equipa. Do caso do Pedro Rosário, que se magoou ainda num jogo de treino, no jogo com o Santa Maria, creio que ainda em setembro, e que ainda não jogou um jogo oficial este ano, e que é um desequilibrador, como vimos na apresentação com o Atlético. É um jogador que pode trazer muito à equipa, ainda não jogou. O Ricardo Viegas tem andado intermitente entre jogos que fazem lesões sofridas e também tem sido bastante difícil. Portanto, temos sido bastante fustigados pelas lesões. Seja como for, o Gonçalo Lourenço, que era aparentemente a escolha número 1 para avançado da nossa equipa, teve aquela infelicidade no jogo com o Atlético, também ainda não jogou. Portanto, temos tido esses problemas. Seja como for, eu acho que neste momento o principal adversário do Belenenses é o próprio Belenenses. É a ansiedade que às vezes a equipa revela na abordagem aos jogos, ou por outro lado, às vezes o sentimento que transparece de uma ideia de que mais tarde ou mais cedo o gol vai aparecer, não é? E depois às vezes o gol não aparece tão rapidamente quanto desejamos, e acontecem casos como o jogo com o Belas, que foi resolvido aos 95 minutos, realmente de uma forma espetacular, e foi um jogo que vai ficar certamente na memória de muita gente. E acho que são jogos que também nos fazem bem para aprender e para a equipa crescer, desde que no fim consigamos os 3 pontos. Mas de facto acho que às vezes o principal adversário do Belenenses é o próprio Belenenses. A segunda volta começa já para a semana, se não me engano, com a visita ao Parque das Nações. Pronto, e queremos embalar agora neste início de segunda volta outra vez para exibições mais folgadas e mais descontraídas, no sentido de não termos tanta ansiedade agarrada à pele. Mas de facto é essa a minha expectativa. Do ponto de vista da taça da AFL, hoje vamos jogar com o Cultural da Pontinha. Penso que é um jogo que está perfeitamente ao nosso alcance. Depois, mais para a frente, vamos certamente apanhar equipas passando esta eliminatória, vamos apanhar equipas mais complicadas, mais organizadas, com mais valor. Há equipas que estão na mais alta divisão distrital, que, pelo que me dizem, são equipas que poderiam muito bem estar a competir no Campeonato de Portugal, têm orçamento e têm jogadores para isso, e portanto essas equipas, se chegarmos a essa fase, serão de facto desafios bastante mais complicados. Mas eu creio que o Belenenses está perfeitamente na luta e pode muito bem este ano concretizar já o objetivo de para o ano marcar presença na Taça de Portugal. Bom, o meu balanço da primeira volta, olha, pegando exatamente no que disse o Diogo, ele disse tudo, que foi na Amadora, aquela tua frase foi muito bonita, do ganhámos ao sem dizer por quantos, apesar de termos empatado. Porque a minha tendência, e acho que foi isso que eu disse aqui num podcast antes de iniciar a época, era bem à Galifão. Era que nós temos que bater o recorde de vitórias e de golos marcados e não podemos perder nenhum jogo, e para mim já empatámos na Amadora, isto já tudo. Mas de facto tudo isso, enfim, no plano desportivo tem sido um bocado relegado para o segundo plano, por ver aquilo que falou também o Rui, esta envolvência dos adeptos com a equipa, da equipa com os adeptos. O facto dos sócios também estarem a validar a decisão que tomaram, estarem também eles a marcar presença em todos os jogos, e isso acaba por ser a maior das vitórias e acaba por ser quase 2 primeiros lugares. Portanto, no plano desportivo, a equipa está a cumprir, digamos assim, pronto, está no primeiro lugar. Não se pode, se calhar nesta fase, ser demasiado ambicioso, por muito que a nossa tentação seja ser. E acho que tudo isso acaba por estar em segundo plano quando temos a maior das vitórias, que é os sócios e a equipa de volta a serem um só Belenenses. Na nossa agenda, agora íamos falar das modalidades, não é? Um espaço para falarmos das modalidades, não querendo comprometer o Diogo, que é jogador de handball, estás à vontade de falar sobre a tua anel. Antes de mais, os nossos parabéns pela vossa época. Sabemos as condições difíceis em que vocês competem na luta, muitas vezes desigual, já falou aqui o Rui, com equipas que são equipas municipais e tudo mais. Mas este convite para o teu olhar sobre as modalidades do Belenenses. Então, começando pelos meus colegas,
pelo basquetebol, uma modalidade muito querida, que eu já vi muitos jogos do basquetebol. Lembro perfeitamente de ver uma final da Taça de Portugal no Belenenses Porto. Ficou um amargo de boca, Regin Moore, não sei se estou a pronunciar bem o nome. Um dos nossos Euroliga, e espero que o basquetebol realmente ao nosso lugar, à primeira divisão, e espero que isto está a caminhar pela melhor maneira. Tenho seguido, vi alguns jogos do basquete, 5 ou 6 este ano, gosto muito da equipa, acho que estamos bastante sólidos e acho que vamos conseguir atingir esse objetivo, se correr bem. Futsal, uma época mais atípica, estamos aqui numa fase que achávamos que se calhar para esta altura já tínhamos os play-offs assegurados e antes pelo contrário estamos a lutar pela manutenção. Mas eu também percebo um pouco o que é que está a passar com o futsal, porque quando eu regressei ao Belenenses, salvo erro, em 2017, 16 ou 17, o Belenenses tinha vindo de uma época catastrófica, que nunca tinha acontecido numa última jornada lutar pela manutenção. Após a saída da equipa foi feita pela direção na altura do António José Soares, mas foi quando mudaram as direções. E depois a meio tiveram de trocar treinador e tudo. Nessa altura não estava cá no clube, estava no Sporting. E nós quando entramos na época a seguir, ficaram 4 jogadores dessa equipa. E foi uma mudança brutal, entrou muita gente. Nós também achávamos que podíamos ir aos 6 primeiros e não dá. Porque são precisas rotinas entre os jogadores. E é o que nos está a acontecer agora passando para o handball. É o que nos está a acontecer agora é termos uma equipa, qual é uma equipa nos seus 70-80% formada no clube, que a maioria de nós, já nem falo por mim, não é? Vocês sabem o meu sentimento pelo clube, mas sofre pelo clube quase como nós. Apesar de alguns não serem do Belenenses, mas foram cá formados desde os seus 6, 7, 10 anos, não interessa de idade, e têm um sentimento também enorme. Pá, eu acho que isso é logo, antes de entrar em campo, são logo 20 ou 30% de motivação. E depois é o facto de nós estarmos agora juntos, esta equipa, claro que já saíram mais jogadores, mas o núcleo fundamental, falo do eu, Nuno Roque, o Nelson Pina, o João Pedro, mais 2 ou 3, o Fábio Semedo, estarmos juntos já há algum tempo e agora a única coisa que é preciso é ou reforçar um lateral ou um canhoto, tanta falta nos fazia, ou qualquer coisa assim. Portanto, e eu isso percebo perfeitamente a transição, saiu muita gente da equipa passada da equipa de futsal e agora estou a fazer como eu chamei quando cheguei aqui ao Belenenses, uma época menos 1. Voltar a fazer uma época menos 1. Nós, há 2 anos também foi a época menos 1, o ano passado foi a época 0 e morremos na praia a última jornada. E este ano, se Deus quiser, que não morremos na praia, que ficamos entre os 6 primeiros. Acho que a época está a correr muito bem, mesmo assim com algumas infelicidades, algumas lesões que temos tido, platel um pouco reduzido, mas acho que vamos conseguir atingir os nossos objetivos e acho que o balanço das modalidades, não falo do voleibol porque não estou a parte do todo, é positivo, principalmente o basquete e o handball, e o futsal acho que depois de passar este ano 0 vai conseguir também voltar aí a bater-se com os grandes. Eu se calhar começo já pelo futsal. Eu este ano não vi muitos jogos do futsal, ao contrário do que se passou em épocas anteriores. Vi alguns e vi os suficientes para perceber 2 coisas. Que tivemos na primeira fase da época algum azar nos jogos. Eu lembro, por exemplo, de um jogo com o Benfica, que a 30 segundos do fim estávamos aqui a ganhar por 2-1 e o Benfica em 30 segundos virou um jogo para 3-2. Empata o 2-2, um lance de mérito do Benfica, criou um desequilíbrio na nossa defesa e marcou. E depois a 15 segundos do fim marcou 3-2 numa infelicidade brutal de um jogador que por acaso até já nem sequer está no clube. Mas que, enfim, foi uma infelicidade enorme da parte dele e dá o gol de uma beijada ao Benfica. Houve uma série de jogos em que aconteceram azares que de facto levaram a equipa a ficar numa posição que não é a posição natural do Belenenses, nem da equipa de futsal do Belenenses, naturalmente que também terá havido de mérito, o azar não explica sempre tudo, seja como for. Nesta abordagem à segunda volta,
A equipa foi reforçada com 2 atletas brasileiros, se não me engano, e com um outro atleta, o Mamadou, que eu vi agora no jogo com o Módicos. O Módicos está em 3º lugar da Liga. O Belenenses está em penúltimo, se não me engano, ou estava em penúltimo nessa altura, não sei exatamente situar. E o Belenenses dominou completamente o Módicos. O Módicos não teve hipótese nenhuma de ganhar esse jogo. Ganhámos, se não me engano, 3-0. E eu, ao ver esse jogo, percebi que tinha havido ali uma mudança na equipa, na qualidade da equipa, e creio que vamos fazer uma segunda volta em crescendo e vamos assegurar tranquilamente a manutenção, que é serviços mínimos, não é? E vamos lutar o melhor possível. Creio que a equipa ainda está na disputa da Taça de Portugal. E, portanto, esse também tem de ser a partir de agora. Penso que venceu agora uma equipa até do Distrital de Leiria ou de Coimbra, não sei. Tomos. Exatamente. E, portanto, esse é um objetivo que a equipa também vai ter de assumir e ir o mais longe possível, claro. E, portanto, desejo o melhor ao futsal, como desejo o melhor a todas as modalidades do Belenenses. O handball eu tenho visto mais jogos e, de facto, este ano está com uma equipa mais sólida, está com mais soluções. O regresso do Nuno Roque, o ano passado, também, se não me engano, tinha saído na fase final da época, também nota-se que... Foi antes da fase final? Exatamente. Foi ali nos jogos importantes. Ele saiu, teve uma oportunidade no estrangeiro já descomprometeu mesmo, pagou pelo passo dele. Exatamente. E este ano regressou e nota-se que, de facto, o Nuno Roque também traz ali uma experiência e uma solidez muito grande à nossa equipa. Ontem, por exemplo, tivemos no guarda-redes. Os guarda-redes no handball às vezes ganham jogos, não é? Não marcam golos, mas ganham jogos. Às vezes também marcam golos, baliza a baliza. É 50%. Vamos dizer, um bom guarda-redes é 50%. Exatamente. Ontem, por exemplo, o Rony fez um jogo fabuloso contra o Boa Hora. Ou seja, a equipa este ano está. O João Muniz também era um bom guarda-redes, atenção. Não estou a dizer que o Rony é melhor que o João Muniz. Estou a dizer que este ano estão a juntar uma série de circunstâncias que de facto tornam a equipa mais competitiva, apesar de já termos tido algum azar em alguns jogos, também já tivemos também alguma sorte, por exemplo, na forma como conseguimos empatar com o ABC em Braga, depois de termos o jogo na mão, deixámos fugir, mas ainda o fomos agarrar pelo menos um empate, e esse empate pode ser extraordinariamente importante, porque o ABC é um concorrente direto do Belenenses, não é? neste apuramento. Mas, portanto, tenho muita esperança que este ano possamos ver aqui o Belenenses a lutar já por objetivos mais importantes. Acho que a equipa merecia, o clube merecia, a secção merecia. Eu no basquetebol não vou falar, muito rapidamente, eu não vou falar da equipa sénior. Vou antes destacar uma coisa que este ano aconteceu e que acho que é extraordinariamente importante para o clube, que foi a qualificação de 2 equipas da formação, os sub-16 masculinos e os sub-16 femininos, para competições de âmbito nacional. O basquetebol, basicamente os escalões de formação iniciam a temporada com uma disputa de campeonato distrital e as equipas mais bem classificadas vão às fases nacionais com equipas das outras associações regionais. E de facto este ano conseguimos os sub-16 masculinos e os sub-16 femininos. Tínhamos muita esperança que os sub-14 também pudessem, e não aconteceu, mas estou certo que para o ano provavelmente vão conseguir. Os próprios sub-18 tinham valor suficiente para isso, também perderam vários jogos ali por 1, 2 pontos, 3 pontos. Se tivessem tido um bocadinho mais sorte também tinham conseguido. Mas, portanto, eu acho que esta é a prova de que, de facto, durante os últimos 5, 6 anos trabalhou muito bem no basquetebol do Belenenses. Estes miúdos que hoje são sub-16 e sub-18 começaram no mini-basket, começaram de baixo, são belenenses desde sempre, jogam de azul desde sempre, conhecem-se muito bem. E, portanto, esse era o destaque, mais do que propriamente a temporada dos séniores na Pro Liga. Relativamente ao voleibol, só para terminar, eu sei que está a ser uma época extraordinariamente difícil para o voleibol. O Sporting, que está na 2ª divisão, veio cá buscar miúdas e conseguiu levá-las para a 2ª divisão. Isto não é por acaso. Como é que miúdas trocam um clube de 1ª divisão como o Belenenses para ir jogar a 2ª divisão para o Sporting sem bestejar? Eu acho que isto tem algum significado relativamente àquilo que estávamos a referir há pouco, a diferença de meios que existe entre os clubes e a forma como clubes mais ricos vêm aliciar os nossos atletas e acabam por conseguir levar um ao outro. E no voleibol eu sei que isso aconteceu, também a equipa foi reforçada com algumas outras atletas com valor. E eu estou convencido que vamos conseguir os serviços mínimos, que é a manutenção na 1ª divisão feminina. Mas atenção, é uma equipa também alicerçada na nossa formação, tem esse mérito. É uma equipa que praticamente paga para jogar, ou efetivamente a maior parte das atletas devem pagar para jogar pelo Belenenses, para vestir a nossa camisola. Eu acho que temos de compreender o contexto de cada modalidade e colocar em perspectiva os resultados de acordo com esse contexto. Eu acho que a equipa feminina de voleibol do Belenenses, conseguindo a manutenção na 1ª divisão, é quase como ganhar, nas atuais condições, é quase como ganhar o campeonato e, portanto, também eu, pelo menos, e sei que todos aqui à mesa, estamos a torcer por elas e também tentarei estar presente mais jogos. Já vi 1 ou 2 este ano,
mas realmente elas precisam de facto de mais apoio. Têm a infelicidade de muitas vezes jogar, como vai acontecer, creio que no próximo fim de semana, em simultâneo com a equipa de futebol. Também não lhes permitem muita gente na bancada. Acho que é hoje. É hoje. No dia em que Elas hoje vão jogar. elas jogam Pronto, então eventualmente é hoje. com o Porto Vol. Pronto, infelizmente não vão ter muita gente a apoiá-las, mas enfim, um abraço para elas. Sérgio. Sobre as modalidades, em primeiro lugar falando que o Rui acabou de dizer, que eu acho que é extremamente importante, para mim no geral, o que em termos de condições para todas as modalidades, e sobre, portanto, o objetivo das modalidades. Se nós temos algum objetivo de algum dia vencer títulos, dentro da dificuldade que é, e é uma dificuldade de manter modalidades no topo, portanto, na primeira divisão das respectivas modalidades, portanto, compreende-se que estas situações que aconteçam no futsal, por exemplo, este ano mais abaixo, anos anteriores foi o handball, é difícil manter duas modalidades no topo com as condições difíceis que o Belenenses tem. Portanto, não há nenhuma equipa, tirando o Sporting e o Benfica, nem mesmo o Porto, nem mesmo o Braga, porque não existe, que tenha duas modalidades na primeira divisão, como o Belenenses tem handball e futsal. Eu não digo que não deva ter, digo é que estrategicamente, se calhar, nós todos desejaríamos ter um título para o Belenenses, e também poderá ser pensado por aí uma aposta mais forte num dado tempo, uma aposta mais forte noutra, mas isto depende da estratégia da direção que está implementada, e aí eu reservo-me, portanto, acho que se cumpre os objetivos em ter as secções, mesmo não estando a trabalhar bem uma vez ou outra, ou os resultados não estarem a corresponder uma vez ou outra, acho que se trabalha bem estando com duas na primeira divisão. Agora, se queremos ir para mais altos voos, temos que pensar bem, porque acho que é preciso... Já são três, considerado são três. O voleibol feminino. Sim, o voleibol feminino também, exatamente. Falando de cada uma, o handball, para mim, como eu digo, eu sou completamente fã de equipas das modalidades que tenham atletas que liguem-se muito ao próprio clube, que tenham no seu ADN no Belenenses, que não, lá está, eu sou anti-emprestados, eu digo novamente isto em qualquer modalidade que exista, mesmo por necessidade. Alguns são mais explicados que outros, eu sei que há uns que são justificáveis, mas no handball acho que tem sido muito interessante a campanha. Acho que se calhar como o Diogo disse, se calhar aqui com um reforçozinho a mais, nós se calhar ainda começávamos a ver o céu, porque é como eu disse, eu já disse isto, desde que o Leicester foi campeão de futebol na Liga Inglesa, eu já acredito em tudo, e portanto acho que podemos sempre sonhar, e acho que é possível sonhar com esta equipa e acreditar com eles que acho que têm muita qualidade. Face a equipas com um poderio enorme, e vi aqui jogos com equipas com elementos com uma altura impressionante, e ao nível defensivo no handball isso é muito complicado, por muito bom guarda-redes que a gente tenha, e tem dois bons guarda-redes. Sobre o basquetebol, acho que estão a cumprir, portanto, a superar as expectativas, acho que estão a fazer uma campanha muito boa, com bons esforços. Perdemos agora um atleta, acho que com qualidade, à primeira divisão, portanto era impossível segurá-lo. Mas acho que também houveram agora dois reforços, eu não sei se tem melhor ou maior qualidade, não tenho mesmo esse conhecimento. Acho que estamos na luta. Estamos na luta para fazer chegar o Belenenses à primeira divisão. E acho que tem cumprido muito bem o seu papel, e também dou os parabéns às equipas mais jovens, porque acho que é na juventude e é num bom trabalho jovem que se constrói no futuro bons plantéis em termos de modalidades. Sobre o futsal, acho que o futsal, acho que foi uma fase muito má, acho que foi uma mudança, como o Diogo também disse, extrema, de um ano para o outro, e quando existem mudanças extremas, normalmente as coisas ocorrem muito bem, que é muitas vezes muito complicado correrem muito bem, ou correm mal e correram mal. Acho que a segunda volta vai ser totalmente diferente. Acho que os reforços que vieram dar uma qualidade muito, muito superior a esta equipa, e acho que seguramente a equipa ainda está a tempo de chegar aos seus objetivos e de ficar na parte de cima da tabela.
e acho que tem essa capacidade. Acho que vai ser uma segunda volta e espero que seja uma segunda volta com uma grande qualidade, mas como eu digo, eu não posso, como disse, eu não posso pedir mais tanto a qualquer modalidade quando o Belenenses, dentro das dificuldades e faça aquilo que o Rui também disse, faça apoios camarários, faça tudo o resto, mantém duas equipas no topo, portanto, das modalidades portuguesas. Terminando com o voleibol, não tenho acompanhado de todo. Vou falar de uma que não falámos muito, mas que teve a estreia este ano no futsal feminino na primeira divisão e que também faça dificuldades, como é lógico. Acho que se tem portado e dignificado a camisola, sem dúvida alguma. É verdade, também temos o futsal. E acho que é isto, Edgar. Olha, eu vou ser muito honesto. Eu estou pela primeira vez na minha vida a sentir na pele trabalhar por turnos e é aquela parte muito profissional da nossa vida em que nós dizemos isto é muito mal porque eu não consigo ir ao Belenenses. E uma das modalidades, ou seja, quando eu tenho folgas ao fim de semana ou quando o horário ao fim de semana me permite ver jogos, eu confesso que escolho o basquetebol, porque tenho, enfim, uma ligação sentimental a esta equipa, por muitos destes, quer o treinador, quer alguns jogadores, estarem lá quando eu fui dirigente, e depois pelo futebol. Vou acompanhando, por isso, o resto pelos resultados, e o handball uma vez esta época, portanto não vou tecer grandes comentários em relação àquilo que no campo se joga, porque eu não o vi. É uma grande época do handball, independentemente daquilo que se consiga atingir. E eu não quero com isto ser mal interpretado no sentido que os sócios do Belenenses deixaram de ser exigentes. Não é isso. Passaram então se calhar é a idade que nos traz isto. Passámos a ser mais objetivos da forma como analisamos o trabalho das modalidades e acho que qualquer que seja o resultado do handball, ninguém pode dizer que não é uma grande época, porque é uma grande época. O voleibol não estou a acompanhar, mas o facto de ficarem na primeira divisão, eu comparo não conhecendo a realidade do voleibol, eu se calhar comparo um bocadinho com a realidade que o basquete tem na Pro League, ou seja, com as dificuldades que tem a nível orçamental e com o grande equilíbrio que há entre as equipas. Às vezes não há grandes diferenças entre as equipas e às vezes é uma questão de sorte entre ficar neste lugar ou no outro, entre conseguir subir ou não querer subir. É tipo, às vezes um pormenor de um jogo de um jogador ou de uma jogadora que teve lesionada naquele jogo, se ela não tivesse, enfim. Acho, portanto, que o trabalho que possam fazer para ficar na primeira divisão já é digno. E o futsal, não vamos esconder, é uma má época, apenas, enfim, gostaria que às vezes lê-se por aí coisas um bocadinho injustas e independentemente da visão diferente que podemos ter para o Belenenses entre mim e qualquer um de vocês os três, ou entre mim e algum dos seccionistas das modalidades, o que é facto é que não há coisa mais injusta do que se ler determinado seccionista é hora de ir a andar porque ele também não está cá a ganhar nada. Ou seja, se ele quisesse ir a andar, já tinha ido a andar. Se está cá é por paixão e ambição e, portanto, peço também alguma justiça na forma de, às vezes, com que as pessoas de ânimo leve abordam o trabalho de quem é seccionista e de quem está ali a tentar dar o seu melhor e às vezes é injustiçado. E há uma grande saudação, o Rui Vaz já falou disso, das miúdas do Sub-16 e os rapazes do Sub-16, mas aqui eu tenho de dizer, porque eu sei que pelo menos um deles a vez programa, o Bruno e o André, vocês tinham razão, porque quando, na altura que fomos buscar o Sérgio Ramos para treinador, disseram que independentemente, enfim, eles percebem mais basquetebol do que eu, portanto eu segui os conselhos dele, e eles disseram-me que independentemente do trabalho dos séniores, tens aqui um treinador que pela experiência que tem em treinar a formação, daqui a 2, 3 anos consegue serem os 2 escalões a lutar por fases nacionais. Falar que tinham razão, portanto, prémio para vocês. E entramos naquela fase para fechar o programa. Trazemos um episódio, um acontecimento geral que tenha merecido o vosso destaque nos últimos tempos, alguma coisa que tenham visto, ou seja, Diogo, se queres partilhar alguma coisa que tenhas recentemente, do Belenenses ou não, alguma coisa que queiras que seja internacional. Não, por acaso não vinha preparado para partilhar tal coisa. Nós também fomos mauzinhos, nós não preparámos isto como deve ser e não avisámos o convidado dos temas. Então peraí, vou dar uma ajuda ao Diogo porque ele tinha falado antes de começarmos a gravar na exposição do Centenário, se calhar é um bom. Exatamente. Pronto, já me tiraste o tema. E agora? Agora vais pensando enquanto ele fala sobre o tema. Ok, pronto. Boa. Exposição do Centenário. Eu, como milhares de pessoas, pelos vistos, passaram lá no Alegre,
fui lá sozinho, nem conseguimos na altura, nem a equipa, tivemos umas semanas loucas em janeiro agora a jogar à quarta-feira e ao sábado e foi muito difícil irmos lá e jogos fora. Que a equipa ficou essa falha, mas vamos repô-la em breve. Mas fui lá ver a exposição, pareceu muito curto e correto, acho que foi uma exposição digna, que dignifica mesmo o clube e gostei muito daquilo que vi e fiquei mesmo muito orgulhoso do trabalho que estava ali, porque assim como ainda há pouco o Edgar falou dos dirigentes que estão aqui por Carolice, aquela comissão é também pelo mesmo e acredito que são um grupo de sócios do Belenenses que estão a fazer o melhor que sabem. Se bem que eu falei com alguns deles que gostava de transmitir algumas ideias, e já foi um tema de um podcast vosso, que eu não me esqueço. Mas pronto, fica aqui a palavra e se precisarem de alguma coisa estou cá para ajudar. Mas acho que para ser o mais curto e conciso, acho que foi uma exposição digna e que mostra aquilo que é o Belenenses num curto espaço de tempo e físico. Pá. É isto. Olha, eu estou de acordo com o Diogo e sobre isto vou só dizer uma frase muito curta. É uma coisa que é uma ideia que eu tenho que procurar transmitir muito aqui aos sócios e até a alguns dirigentes com quem tenho falado do clube, que é muito importante não pedir às pessoas para virem cá sem antes darmos o passo em frente e irmos lá. Ou seja, o clube está numa fase em que necessita de reforço associativo, necessita de recuperar sócios que deixaram de ser, necessita de transformar em sócios simpatizantes e adeptos que nunca foram sócios. E isso faz de várias formas, mas há uma que é fundamental, que é ser o clube a ir buscá-los. Não apenas de venham cá ter connosco, não, é irmos nós ter com eles. E esta exposição é, de certa forma, ir ter com as pessoas. Esteve no Alegre, aqui em Alfragide, muito próximo do Restelo. Sei que depois foi para o Festival de Cinema de Futebol no centro de Lisboa, no Cinema São Jorge. Seguidamente, creio que vai para a Almada e vai continuar o périplo pelo país. Sines, Tavira. Isso sim é verdadeiramente, não chega, claro, e acho que toda a gente está ciente disso, não chega, mas isto é verdadeiramente ir ter com as pessoas e chamá-las para o Belenenses. Não é apenas estar na zona de conforto no Restelo e dizer venham cá ter. E era só isso que eu tinha a dizer. Sérgio, podes falar sobre o sanitário se quiseres. Eu vou aproveitar que é esse mesmo o tema que eu ia falar. Mas eu não vou acrescentar muito ao que disseram aqui o Diogo e disse o Rui. O Rui propriamente disse isto, que de facto, eu lembro perfeitamente no podcast que falámos e ele disse muito bem, o Belenenses precisa de sair de portas e de conquistar adeptos. Acho que a mensagem que o Belenenses está a dar ao futebol português é demasiado grande para ser ouvida só assim baixinho. Temos que dizer em alto e bom som o que é que estamos a fazer. Temos que repeti-lo por diversas vezes. E acho que não há meio melhor do que expô-lo e ao falar com o Oscar, falei com o Oscar e o Oscar disse-me, os miúdos vêm aqui, veem que o Belenenses ganhou o Real Madrid, veem as botas, toda a gente ficou encantado com as botas que são antigas, que eram umas botas do Matateu. Portanto, entrar num centro comercial, como eu entrei no Alegre, olhar para a exposição, levar o meu filho, tirar uma fotografia ao pé da taça, são momentos que são emocionantes, como é lógico. Chegar lá é ficar com os olhos a brilhar de ver as coisas bem feitas e eu quero agradecer a quem de facto fez, porque acho que foi muito bem feito. Acho que deve ser pensado, acho que devem estar abertos a qualquer, portanto completamente abertos a qualquer sugestão em outros locais do país que possam, e os belenenses que possam contribuir para que a exposição esteja em outros locais do país. É sempre complicado em termos de deslocações, em termos de logística, em termos de segurança, mas é algo acho que foi algo muito bem conseguido. É preciso agora o centenário dar outros passos, como é lógico, diferentes, dinâmicos, e acho que estou à espera que esses passos sejam dados e vão ser dados com certeza, porque estamos nos 100 anos e temos que de facto renovar, e é como partir do início naquele banco de jardim, é quase começar do zero, mas começar a dar grande espaço para voltarmos a ser, e é isso que estamos a fazer, a passar pelos infernos para voltarmos a ser o clube que éramos antigamente, um dos maiores de Portugal, o maior de Portugal para mim. Bom,
A minha sugestão de semana não tem a ver com o centenário. Já agora, acho que a exposição foi uma boa ideia. Os parabéns a quem a teve. Eu, enfim, não me vou alongar muito sobre o tema. Confesso que na exposição não, a exposição é uma boa ideia. Noutras coisas eu teria feito diferente, lá está, nem melhor nem pior, teria feito diferente. E também, portanto, dizer que neste podcast o Diogo teve a generosidade de, além de pastéis de leite, também nos trazer um bocadinho de quase disposição, porque trouxe uma camisola do Joanico do trabalho da época da 89 e que está aqui a acompanhar-nos nesta gravação, se calhar ainda tiramos uma foto com ela. A minha sugestão é rápida, tem a ver com um documentário que eu vi, que está no YouTube e que eu, enfim, sugiro às pessoas que, se tiverem a oportunidade, que o vejam. Está aqui uma aspiradora a tocar, se ouvirem algum barulho, isto também já vai acabar em breve. A minha sugestão chama-se Adeus Geral, é sobre a mudança dos estádios no Brasil que foram construídos para o Mundial e da forma como isso tornou o futebol brasileiro elitista, no sentido em que deixou de fora aquelas pessoas que anteriormente apenas tinham acesso à chamada bancada geral, a bancada dos adeptos mais pobres. É um documentário que vale a pena ver, aquilo é muito curto, são os 40 minutos e tem uma indicação, por exemplo, que eu não sabia, na comparação do rendimento médio das pessoas e do custo dos bilhetes, o bilhete do Palmeiras é o mais caro do mundo, o que num país como o Brasil é interessante ver. Pronto, chegámos ao fim, nós vamos acabar este podcast, como sempre, com uma sugestão de música do nosso convidado, vão ouvir a seguir às despedidas. Prometemos não passarem 2 meses até à gravação do próximo livro do Joanico. Um grande obrigado ao Diogo por ter estado aqui finalizar? Claro que sim. Então pronto, eu tinha mais uma surpresa para vocês e queria-vos deixar aqui uma mensagem de um grande amigo meu, que é para o meu pai um irmão, desde há muitos anos para cá, que é o Joanico, está nome aqui ao podcast, e ele deixou aqui uma mensagem para vocês. Bom dia, Diogo. Estamos a ser entrevistado pelo Rui Abigario e Sérgio, que é um blog que tem o meu nome. Se por acaso precisares de alguma coisa de mim, contem comigo. Um abraço a todos e viva o Bolonenses. Viva! Pronto. Viva. E já é isso. Uma vez que vocês quiserem, terão cá o Joanico para gravar um podcast com ele. Obrigado. Obrigado. Sozinho na noite, barco ruma para onde vai, uma luz no escuro, brilha direito, ofuscas demais, e mais uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo, impor-lhe uma fé, mas fuga-me à vontade, rompendo a saudade, a quem já nada teme, vai o homem que leva. E uma vontade de rir, nasce do fundo do céu. E uma vontade de ir, correr o mundo e partir, a vida sempre a perder. No fundo do mar, já sei os outros, os que lá ficaram, em dias cinzentos, descanso eterno lá encontraram. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo, impor uma fé, mas fugando à vontade, rompendo a saudade, vai quem já nada teme, vai o homem que leva. E
Hoje o futuro é